Olá! Antes de começar, já vou pedir desculpas pelo latido dos cães que poderão ser ouvidos ao fundo. É a hora deles e é também a hora de que eu disponho para gravar nesta minha pequena saleta que não tem isolamento acústico. Mas vamos então à recomendação de hoje. Depois de um vídeo sobre um pequeno livro que pode nos auxiliar a mantermos o foco, a ficarmos mais serenos, a vermos as coisas com mais maleabilidade, que foi o livro sobre atenção plena, e depois da recomendação de um romance levinho, embora não queira dizer um romance bobo, como disse no vídeo, mas um romance que a gente lê com alegria, com rapidez e que tem momentos de muito humor, trago hoje uma leitura bem mais difícil. É o livro Verão na Névoa, da autoria de Michel Laube, Companhia das Letras. Já falei aqui sobre outras obras do Michel. O Michel é um autor brasileiro relativamente jovem, né, de uma safra jovem, porque nasceu em 1973 e é aqui de Porto Alegre, mas mora há muitos anos em São Paulo. Ele tem livros publicados em 12 idiomas e recebeu prêmios como J.K. Wingate, na Inglaterra, além de ter sido finalista de prêmios como Dublin Literary Award e Correntes Descritas, em Portugal. Entre esses seus romances, todos publicados pela Companhia das Letras, está Diário da Queda, considerado por um júri de 100 especialistas reunidos pela Folha de São Paulo como um dos melhores 25 livros brasileiros do século XXI. E realmente, o Diário da Queda é excelente. Estou tentando achar aqui o único livro do Michel que eu não li, mas que já comprei para mostrar para vocês, achei aqui, que é Música Anterior. É um livro, acho que é um dos primeiros livros publicados por ele, publicado em 2001, e que eu não li ainda. Vejam, se olharmos aqui a foto do Michel hoje, e olharmos aqui a foto do Michel quando ele publicou o livro, nós já podemos perceber como ele escreveu no início da sua jornada literária. Ele é um excelente escritor, os livros dele são ótimos. E aqui ele vem fazer uma coisa diferente do que até então havia feito. Ele vai abordar a sua relação com as drogas e, em especial, com a cocaína. Na contracapa, nós lemos o seguinte: o que a obra de Renato Russo, artista romântico que morreu precocemente, teria a ver com a de J.M. Coetzee, cerebral e octogenário vencedor do Nobel de Literatura? Partindo dessa pergunta inusitada, Michel Laube escreve um misto de ensaio e memória que trata de temas como o desejo, a passagem do tempo e a morte. E aí, então, diz o livro, que eu já falei, que ele vai abordar a relação do autor com as drogas, em especial com a cocaína, e diz assim: os impasses daí surgidos moldam um livro breve e corajoso,
que ironiza elementos de psicanálise e das narrativas de superação, sem deixar de incorporá-los. Numa época de incertezas trazidas pela tecnologia e pela política, Verão na Névoa é uma possível resposta ao cinismo e à melancolia. O primeiro capítulo começa com Renato Russo. Diz assim: primeiro uma foto. Nela está Renato Russo, letrista e cantor da banda de rock Legião Urbana, figura central na minha adolescência, ao lado de outras 3 pessoas. Ele está sentado com um olhar baixo e distante, de camisa florida, bermuda e chinelos, os braços muito magros esticados sobre as pernas. E aí ele vai, então, falar, né, sobre o Renato Russo, sobre o Cazuza, e no terceiro parágrafo ele diz assim: como começar esse texto? Quer dizer, não o texto sobre o Renato Russo, mas o texto que ele realmente quer escrever. Mais uma vez ele faz essa pergunta ao longo deste capítulo, e depois ele diz assim, vamos pela repetição da pergunta. Como começar este texto? Repito a pergunta porque me sinto em terreno movediço, especulando de maneira talvez obscena sobre questões privadas. Mas isso é inevitável quando falamos de artistas que expõem a vida na própria obra. Não importa a dimensão do artista, há superstars assim, como há anônimos, ou quase anônimos, que o fazem ao compor suas músicas, pintar e escrever. Sou escritor há 30 anos. O traquejo do métier me leva a achar que conheço modos de lidar com assuntos pessoais incômodos num texto. Toda obra literária acaba fazendo isso, mas há uma linhagem que faz mais diretamente, começando pelos clássicos do gênero, e aí o grande exemplo ainda é o Santo Agostinho das Confissões, e chegando aos que trocaram a inspiração religiosa por elementos de psicanálise, misturando a ela questões políticas referentes à classe, gênero, raça, sexualidade. Nos melhores casos, o narrador moderno que se confessa tem algo do que o poeta Augusto Massi chamou num texto sobre a idade viril, de Michel Leiris, de testemunha de acusação contra si mesmo. Nos piores, que hoje infestam livrarias e redes sociais, é um advogado de defesa das próprias virtudes, usando um tom falsamente depreciativo. Terminada essa partezinha, ele passa no próximo parágrafo ao Coetzee, e ele diz assim: de todos os textos confessionais que li, o mais engenhoso é o romance Verão, do sul-africano Coetzee. E aí ele diz assim sobre o Verão, que é um livro às vezes triste, às vezes engraçado, cujo impacto desmente o que nele se diz sobre a pequenez do personagem autor Coetzee. E aí diz assim: as entrevistas são precedidas e seguidas por trechos de cadernos, isso faz parte da narrativa do Verão. Após a morte do escritor, nos quais ele fala de si em sua terceira pessoa típica, que é o que o Michel vai fazer aqui. Ele tem um narrador que vai contando essa história, essa relação do Renato Russo com o Coetzee, e quando entra na parte que é
aquilo que o Michel quer escrever, né, que ele se pergunta como começar esse texto. Isso vem em itálico e diz assim: ao fazer 50 anos, ele pensa, por causa da data redonda, em publicar seu primeiro livro de não ficção. Há duas alternativas: selecionar textos que vem escrevendo na imprensa desde os 1990, incluindo reportagens, críticas e artigos em colunas culturais que manteve em jornais e na internet, ou tentar algo diferente, um ensaio-memória sobre um assunto que há algum tempo o incomoda, que é o que ele vai fazer. Esses trechos dele falando nele em terceira pessoa são intercalados com os textos sobre Coetzee, Renato Russo, sobre por que confessar algumas coisas é difícil, e aí ele já vai contando o seu envolvimento com as drogas desde a sua adolescência. E conta também algumas coisas rapidamente, né, de questões de sexo e de questões que o afligiram muito, como, por exemplo, o episódio do seu amigo, seu colega de escola, que morreu afogado na frente dele, na praia, quando, isso ele não diz aqui, mas eu sei, quando surfando se enredou numa rede de pescadores não sinalizada. Por que eu sei? Porque eu fui professora do Michel na quinta série do ensino fundamental, quando ele tinha 12 anos. Um menino inteligentíssimo, inquieto, que muitas vezes me deixava perplexa com as suas observações. E conheci também este outro menino, que quando ele fala aqui, né, rapidamente sobre isso, eu logo consegui identificar. E assim vai indo, né, o texto todo, e onde ele vai então alternando tudo isso e vai colocando a vida dele. E então a gente vai conhecendo o autor, o escritor, o Michel, nesse seu livro absolutamente corajoso e difícil de ler, principalmente para as pessoas, imagino eu, que convivem com ele ou que o conheceram em determinado momento. Eu que o conheci criança, 12 anos, entrando na adolescência, fiquei bastante mexida ao, ao saber de todas as coisas pelas quais ele passou. No entanto, na página 55 tem uma frase muito interessante, dentro de um parágrafo, e, e eu vou ler o parágrafo e vou destacar a frase. Muito do que se fala de Coetzee é especulação, o que já relativiza a análise crítica de seus romances autobiográficos. Parece óbvio que há um jogo de mostra esconde neles, e que é um engano esperar ao fim esclarecimentos objetivos. 2 pontos. Estamos tratando de literatura afinal, e nela as verdades só existem ao serem construídas por algum tipo de mentira. Esse livro do Michel, ele, embora fale sobre ele, seja uma espécie, como ele diz aqui, quando ele está se definindo, né, sobre o que ele vai escrever, que ele diz que tem duas
duas possibilidades, estou tentando achar aqui de novo. Que são ou colocar as suas colunas, tudo que ele já escreveu sobre cultura e literatura, ou um ensaio, memória, sobre um assunto que há muito incomoda. Então, embora este livro seja a segunda opção, um ensaio, memória, ele é literatura. E aqui a advertência dele: estamos tratando de literatura afinal, e nela as verdades só existem ao serem construídas por algum tipo de mentira. Teríamos neste livro algum tipo de mentira? Ou ele é apenas a memória escrita de forma literariamente espetacular? Não sei responder. Acho que são as memórias escritas de forma literariamente espetacular. Acho um livro, como já disse, corajoso, um livro que mostra muito claramente as situações, um livro diferente na sua carreira, mas, na minha opinião, tão bom como todos os outros. Então, aqueles que já leram os romances do Michel, ou o seu livro infanto-juvenil, que também é muito bom, acho que, além de se surpreender com o que nós temos aqui, vão apreciar imensamente a obra. Então, a sugestão de hoje, que eu já antecipei, que ela é pesada, porque nós vamos estar sabendo não de coisas que aconteceram com uma personagem ficcional, mas de coisas que aconteceram com uma pessoa real, com a pessoa que escreve o livro, que são difíceis de enfrentar, difíceis de conviver, difíceis de contar. Então, por isso, ele se torna um livro mais pesado. Mas também as coisas pesadas existem e também elas deveriam ser lidas para que nós compreendêssemos melhor tudo e todos. Fica aqui a sugestão: Verão na Névoa, da autoria de Michel Laub, editora Companhia das Letras. Boa leitura.